bíblica dinâmica. Toda segunda-feira estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. Fico muito feliz pela presença de cada um dos irmãos que vieram hoje no intuito de aprender mais de Deus. Estamos a cada segunda-feira aprendendo mais da preciosa palavra de Deus dentro de uma série de estudos com o assunto aconselhamento bíblico. E hoje, meus irmãos, a nossa aula será a respeito da perspectiva bíblica da vida, ou a vida pela perspectiva bíblica. Enfim, o que nós queremos hoje é entender a vida humana a partir da palavra de Deus. Eu sei que você está sentindo falta de uma folhinha, né? Já está chegando aí o nosso esboço, né, da nossa aula, para os irmãos também acompanharem, fazer as anotações e também responder o questionário da nossa aula. E meus irmãos, esta aula vai ser dividida em duas partes, porque eu percebi, enquanto eu estava a preparando, que o assunto é bastante extenso. Então faremos hoje a primeira parte desta aula e semana que vem faremos a segunda parte. Pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 2, e o versículo de número 6. Você que tem a sua Bíblia, abra ela aí, por favor. Se você não tem, pode ficar tranquilo e acompanhar aqui na projeção. Hebreus capítulo 2, versículo 6. Esta carta, a qual o autor é desconhecido, ou pelo menos a maioria dos estudiosos assim atribui que seja uma carta em que nós não podemos de forma conclusiva dizer quem foi o seu autor. Existem várias especulações. Enfim, o que mais importa para nós é que este autor foi inspirado pelo Espírito Santo para transmitir verdades essenciais para a igreja do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 6 diz assim: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? O que é o homem? Vamos levantar a palavra de Deus e dirigir ao Senhor um momento de oração, pedindo que Ele prepare os nossos corações para compreendermos a sua vontade, compreendermos a sua palavra. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus.
Sua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, graças te damos pela tua palavra. Prepara agora, Deus, os nossos corações para compreender, para entender, Senhor, toda a sua palavra, toda a sua verdade, Senhor. Que todo o nosso entendimento venha a ser, a Deus, tocado por Ti, meu Pai. Que a nossa mente venha a ser agora, meu Pai, um lugar em que a Tua palavra terá livre acesso. Que a Tua palavra, Deus, será, meu Pai, de uma forma tão maravilhosa, Senhor, entendida. Precisamos disso para viver, precisamos das Tuas orientações, precisamos compreender a Tua verdade, a Tua vontade. É o que eu te peço hoje, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que não haja nenhuma barreira, que não haja impedimento, mas que a Tua palavra tenha livre curso, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor, meus irmãos, por gentileza, e aplauda ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, pode aplaudir a Jesus com alegria. Bendito é o Senhor Jesus. O autor da carta aos Hebreus está dizendo que em algum lugar se disse. Na verdade, esse lugar é o livro de Salmos. O salmista já havia falado isso, ou melhor, ele havia feito esta pergunta: que é o homem para que dele te lembres? O que é o homem? Na verdade, esta pergunta ela traz pelo menos duas reflexões. Tentar entender o que é o homem e o motivo por que Deus se lembra do homem. Se a gente olhar exclusivamente para aquilo que chamado de ciência diz, nós não avançaremos nada além da ideia de um aglomerado de células de um organismo que em seu funcionamento exerce suas atribuições, e nada além disso, nada mais se espera disso, nada além do que possa ser entendido na esfera material, apenas isso. Mas o que é o homem? Muitas pessoas na história já fizeram essa pergunta, muitos pensadores tentaram responder, muitos filósofos, sociólogos, antropólogos e muitos logos, estudo. Aquilo que eu disse que muitas vezes, e você pode lembrar da nossa aula, acredito que de número 2, a gente levantou a questão se a Bíblia diverge ou não da ciência. E só para refrescar um pouquinho a nossa memória, até porque a gente não guarda absolutamente tudo, que a gente ouve. Por isso a gente costuma anotar as coisas, costuma escrever para depois lembrar, depois consultar. Mas só lembrando aqui, a gente aprendeu que muito do que é chamado de ciência, na verdade não é exatamente ciência, porque não cumpre nem seus próprios critérios que se estabelece para ser uma ciência. Muitas coisas não podem ser provadas, muitas coisas são provadas parcialmente e geram às vezes conflitos entre eles mesmos, ou seja, entre os próprios debatedores da ciência surgem divergências e muitas vezes entre eles mesmos eles se devoram. Mas a palavra de Deus, ela tem toda a verdade, e eu preciso crer que a palavra de Deus tem toda a verdade, até porque aprendemos também na aula de número 1 a respeito da suficiência das Escrituras. Então, ou eu creio na Bíblia por completa, ou eu creio na Bíblia por totalidade,
ou então eu não posso crer em nada do que a Bíblia me diz. A Bíblia, ela se torna digna da nossa aceitação, da nossa crença, porque entendemos na sua perfeição, porque cremos na sua superioridade acima de qualquer outra escritura. Enfim, então neste momento nos importa valer, nos importa entender o que a Bíblia testifica a respeito da vida humana. E nós vamos falar respondendo esta pergunta: o que é o homem aos olhos de Deus? A partir do projeto de Deus, a partir do que Deus fez no princípio. Deus é o idealizador, Deus é o criador, Deus é o executor da existência humana. Olhando ao livro de Gênesis, ainda no capítulo 1 e também no segundo capítulo, nós podemos destacar que Deus criou o homem como um ser material, como um ser espiritual, como um ser moral, como um ser relacional e também como um ser produtivo. Hoje, em nossa primeira aula desse tema, vamos ficar apenas até o terceiro tópico: material, espiritual e moral. Como eu disse aos irmãos, o assunto é bastante complexo e abrangente. Temos 3 objetivos nesta aula: conhecer os aspectos que compõem a nossa humanidade. São todos esses aspectos que nos fazem ser realmente humanos. Compreender as orientações divinas para cada um desses 5 aspectos, que hoje vamos estudar apenas 3, e também vamos reconhecer que apenas a palavra de Deus pode trabalhar na totalidade do nosso ser, cada um desses 5 aspectos destacados dentro da nossa humanidade. Agora eu quero convidar a igreja para a nossa leitura bíblica em classe. Gênesis, último livro da Bíblia, diga amém. Alguém pegou a Bíblia assim, ó. Entendeu? Eu compreendi porque alguns irmãos falaram amém. Porque se você olhar de frente é o primeiro, mas se você virar a Bíblia, aí fica o último. Sem nenhum problema, meus irmãos. Está tudo certo e nada resolvido. Gênesis, capítulo 1, versículo 24, versículo 31. E eu me lembrava agora mesmo, meus irmãos, de algo que eu ouvi esses dias. Eu fiquei bastante preocupado. Uma irmã esteve aqui no culto e disse: pastor Júlio, eu sempre escuto suas pregações pelo rádio. Eu já fiquei feliz, disse: glória a Deus. Ela disse: pastor, e eu sempre dou muita risada ouvindo suas pregações. Ah, meu Deus do céu, a alegria já passou. Bom, pelo menos está servindo para... Brincadeira fora a parte, meus irmãos, é importante nós sermos alegres, porque é o Espírito de Deus que nos dá essa alegria, né? É o fruto do Espírito. E cara fechada não é sinônimo de santidade. Cara fechada não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Então, pode rir de vez em quando. Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 31 diz assim: e disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E
todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então, a nossa compreensão hoje sobre o que é o homem, sobre a existência humana, está partindo de como Deus criou o homem, do que acontece na criação do homem. Há uma ênfase muito grande quanto à compreensão da natureza da raça humana e a tentativa de trazer soluções a esses problemas. O problema é que esta tentativa de encontrar soluções a esses problemas parte justamente da ênfase humana, parte justamente da perspectiva humana, focada para a ideia humana. Logo, esta tentativa de trazer soluções acaba por trazer ainda mais problemas. Alguma vez você já tomou o remédio errado? Você estava com sintoma, aí você pensou que deveria tomar aquele remédio, ou pegou o remédio errado, na hora errada, ou talvez até o médico pode ter se equivocado quanto ao diagnóstico, e de repente o efeito foi muito pior do que aquilo que você estava sentindo. Já aconteceu com alguém isso? De repente o remédio que era para melhorar, piorou. Pois é, mais ou menos aquela frase que alguém disse uma vez: estava bom, quer dizer, estava muito bom, estava meio ruim também, e parece que piorou. É exatamente a tentativa humana de resolver por si só os seus problemas. A visão humana, pela perspectiva humana, pelo objetivo humano. Certamente que o humanismo coloca o homem no lugar que não deveria estar. Essa busca humana de resolver os seus problemas, a partir da idealização própria humana, coloca o homem no centro de tudo, coloca o homem num lugar que pertence apenas a Deus, no lugar em que apenas é atribuído ao Criador, daquele que fez todas as coisas, daquele que criou o homem. Portanto, aquele que criou, teoricamente, deveria ser o único que poderia opinar em muitas coisas na nossa vida. Se ele é o Criador, se ele é o idealizador do projeto, então é ele que deve falar o que deve ser feito. E o humanismo, essa ideia que nós vemos hoje, antropocêntrica, coloca o homem como a razão de tudo, coloca o homem na medida de tudo, de que o homem pode resolver tudo, de que o homem tem em si mesmo a resposta para tudo. Falamos sobre isso já em nossas aulas. Diz que o homem pode conseguir por si só resolver todos os seus problemas, mas isso não é verdade. De que o homem pode, através de metodologias criadas por ele mesmo, resolver os seus problemas. Repito, isso traz muitos erros e muitos problemas ainda maiores ao homem, pois não está tomando o remédio certo, o remédio que apenas Deus poderia dar ao homem, à medida que o homem compreendesse que Deus o criou, que Deus o fez, que Deus tem respostas para este homem que ele criou. E infelizmente, nesta busca desenfreada que colocou o homem no centro, esta geração humanista, esta geração antropocêntrica, busca orientar o homem, busca aconselhar o homem, focada no homem, ou seja, a busca exclusiva de resolver o problema, não importa como. A pessoa está triste, não importa o porquê ela está triste,
e também não importa como é que ela vai ficar feliz. Visão humanista. A pessoa está para baixo, abaixo da autoestima. Motivo? Não importa. E como ela vai ficar melhor também não importa. Visão humanista. Visando apenas resolver o problema que o homem está sentindo, o sintoma que ele está tendo naquele momento, não importa como. Tem pessoa que para ficar feliz toma uns golinhos, né? Está entendendo? Tem pessoa que para ficar feliz está escravo de vícios, está escravo de pornografia, está escravo de um monte de coisa. Por quê? Porque alguém disse para ele que para ele se sentir bem, ele pode fazer qualquer coisa. Se não está bem, faça alguma coisa que te faça sentir bem. A busca do homem em si mesmo, tentando encontrar a solução dos seus problemas. Quando que muitas vezes a minha tristeza, muitas vezes aquilo que eu estou sentindo, qualquer problema que eu tenha em minhas emoções, são gerados por culpa minha mesmo, por não ouvir o que Deus tem a dizer para mim em muitas coisas da minha vida. E aí o homem vai procurando solucionar do seu próprio jeito aquilo que Deus já tem um remédio. A nossa visão em ajudar alguém, ou quando precisamos de ajuda, não pode estar focado em nós mesmos, mas sim focado no que Deus tem a dizer a respeito de qualquer coisa, de todas as coisas. Porque a minha busca em mim mesmo vai me levar sempre no sentido oposto à vontade de Deus. Nós falamos sobre isso nas últimas aulas. Em mim não habita bem algum. O coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Esta solução está em mim. Quando existe esse aconselhamento focado no homem, as pessoas não conseguem uma orientação que faça o aconselhado ou quem precisa de ajuda a entender como Deus criou essa estrutura na criação, o que a queda causou no homem e a solução que existe na redenção de Cristo em nossa vida, na providência que só pode vir de Deus ao homem. A visão humanista não consegue enxergar isso. A visão focada no homem não consegue entender isso, até porque as ciências humanistas ignoram qualquer possibilidade da existência de um Deus, de um ser divino, de um ser que aplica a moralidade à sua criatura. Portanto, a solução que nós precisamos está nas Escrituras, no que Deus disse, na maneira como Deus fez e o que Ele tem para resolver os problemas que vão surgir. Quantos podem entender? Digam amém. Vamos entender o primeiro aspecto da criação de Deus. O primeiro aspecto em que o homem foi criado. Adão foi criado como um ser material, físico, materialidade, que pode ser tocado, apalpado. Gênesis 2,7 diz para nós que o homem foi feito do pó da terra, e literalmente do pó. A Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra, formou o homem fazendo barro. Inclusive nós falamos isso em uma das aulas, como é evidenciado isso pela própria ciência humana, em que se comprova que de fato na carne humana, nossa composição tem muitos elementos que estão paralelos àquilo que existe no solo. A condição terrena em que nós vivemos deve ser lembrada, até porque muitos problemas são causados justamente pela nossa situação humana, por sermos homens, por estarmos limitados à nossa materialidade. Apesar que esse não deve ser considerado necessariamente o nosso problema. A tentação ao pecado, ela não existe simplesmente por estarmos em um corpo material. O problema não está exclusivamente na materialidade, porque os anjos que não têm corpos materiais, eles são tentados ao pecado. No entanto, que a Bíblia mostra para nós a queda do anjo que tentou ser maior do que Deus, do querubim ungido, e da terça parte com ele.
Então o pecado não está restrito apenas à condição material. E esta nossa condição de pecado, em que nós estamos expostos devido à queda, não deve servir como desculpa ao nosso pecado. O fato de estarmos em um corpo material, o fato desta nossa natureza estar corrompida, não deve servir de desculpa para os nossos pecados, pois se houvesse desculpa para isso, onde estaria então a salvação? Pastor, ajude-me a entender esse raciocínio. Sim, eu vou te ajudar. A nossa chance de salvação está justamente na compreensão de que eu tenho pecados. Eu preciso reconhecer, nós falamos sobre isso também nessa série de estudos. Eu preciso reconhecer que eu tenho pecados, reconhecer o que eu faço de errado, para buscar uma redenção que existe apenas em Cristo. Se eu não reconhecer que eu sou passível de culpa, se eu não reconhecer que eu sou passível de receber a justa atribuição de Deus pelos meus pecados, se eu não reconhecer que eu posso ser condenado pelos meus pecados, como eu vou encontrar a redenção em Cristo? É justamente a minha convicção do meu pecado, do meu erro, da minha injustiça, que me faz buscar a salvação no Senhor Jesus Cristo. Então não existe desculpas, existe sim justificação em Cristo. E preste atenção, enquanto estivermos neste corpo material, nós estaremos, meus irmãos, fadados a viver aquilo que a materialidade proporciona. Enquanto seres materiais, nós precisaremos encarar a dor. A dor existe porque estamos em corpos materiais. Inclusive falamos sobre o sofrimento na aula passada. Isto existe porque estamos em um corpo material. E nem toda dor e nem todo sofrimento, como nós aprendemos na aula passada, é atribuída por uma questão pecaminosa. Estamos num corpo material e este corpo ele é passível à dor. Se eu andar distraído, tropicar e cair, eu vou sentir dor. Sim ou não? Se eu fosse um anjo, não teria esse problema. Mas a minha materialidade permite eu sentir dor. Enquanto eu estiver neste corpo material, nessa condição humana, eu vou lidar com a dor. Mas preste atenção, para cada um destes desafios, nós temos a graça de Deus, que nos faz superar, ou que nos ajuda a compreender, a viver com todos os desafios que temos neste corpo material. Então, não é porque estou num corpo material que isto vai servir de desculpa, porque eu tenho a graça de Deus para vencer tudo isso. A graça de Deus me faz vencer a dor. Ou o que falar de pessoas que, apesar de serem crentes em Jesus, eu sei que o que eu vou falar aqui é bastante delicado, mas eu não posso deixar de falar o que a Bíblia nos ensina. Como entender que muitas pessoas, apesar de serem tementes a Deus, de amarem a Deus acima de tudo, terem recebido Cristo como Salvador, viverem em obediência ao Evangelho, podem de repente precisar conviver com uma determinada deficiência física. Como nós podemos entender isso? Alguém que ama a Deus, alguém que teme a Deus, estamos em um corpo material. Este corpo é passível à dor, este corpo é passível a deformações, este corpo é passível àquilo que este mundo à sua volta permite viver e existir. Então este não é o maior problema, porque maior do que qualquer outra coisa é a graça de Deus sobre nós. Alguns que atribuem, não estou afirmando isso, não estou afirmando, mas alguns atribuem que o espinho em que Paulo questionava, lá na segunda epístola a Coríntios capítulo 12, não estou afirmando, mas alguns atribuem, poderia ser até uma deficiência física em Paulo.
não estou afirmando, alguns dizem que poderiam ser. E se de repente Paulo, mesmo sendo apóstolo, precisava conviver com pelo menos uma semi-deficiência? Então preste atenção, o que explica o fato de termos dor, ou termos sofrimento, ou de repente precisarmos conviver com desafios, são justificados, são explicados, porque estamos num corpo material. Estamos num corpo feito de matéria, e a matéria em si não consegue ser perfeita. Um outro desafio para a nossa humanidade, para a nossa existência humana, é a questão da idade. Não é fácil eu lembrar que eu tenho 18 anos, diga amém. Só um amém ali, depois o senhor vai ganhar uma gratificação por isso, tá certo? Um suco de maracujá. Brincadeira fora a parte, meus irmãos, é ou não é desafiador a gente entender esse ciclo da nossa vida? Nascemos tão bonitinhos, né? Todo mundo que vai ver a gente quando é bebê fala que é bonito, sim ou não? A gente nasce bonito. Todo mundo vai ver a gente, não, coisinha fofa. Vai estragando depois. Existem fases na nossa vida, existe a juventude, e muitos jovens pensam que nunca vão passar essa fase, né? Esse é o grande problema que a Bíblia adverte o jovem, e vale a pena a gente ressaltar que o livro de Provérbios é praticamente um livro escrito diretamente a jovens. Se você lê o livro de Provérbios, eu aconselho que você leia um capítulo de Provérbios por dia e preste atenção no que você lê. O livro de Provérbios todo o tempo está dizendo: filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. Aparentemente Salomão está aconselhando um dos seus filhos, que talvez não seja Roboão, porque Roboão parece que não entendeu nada, né? Chegou a vez dele, fez tudo errado. Mas Salomão estava aconselhando um dos seus filhos, e era jovem. Então presta atenção, o grande problema da juventude, eu não diria problema, talvez desafio, fica melhor, é de pensar que a condição de juventude não vai passar. De olhar alguém que sim, já está um pouquinho mais jovem, sim, um pouquinho mais jovem, cabelinhos brancos, né? Está um pouquinho mais jovem que os outros, e achar que ele não vai chegar nessa condição. Pensar que a vida toda será jovem. E Eclesiastes traz um conselho para esse jovem, diz: olha, jovem, faça o que você quiser, viva a sua vida do jeito que você quiser, mas depois vai ter a consequência, porque a vida vai passar nos seus ciclos, e depois no final de tudo vai terminar. Criança, jovem, chega à meia-idade, tem uns que dizem, né, ter aquela crise da meia-idade. Cristão não pode ter isso, porque a crise da meia-idade é mais ou menos aquela percepção que não é mais jovem, né? Já viu aquele ditado assim, que a pessoa quando chega na meia-idade diz: o importante é o espírito jovem. Por ilusão, porque o teu espírito está jovem não, você está ficando ranzinho, você está ficando chato, teu espírito não está jovem não, meu irmão. O crente não pode ter crise da meia-idade. A crise da meia-idade é mais ou menos uma luta, né, contra a natureza que Deus criou do nosso processo de vida. Fui moço, o próprio Davi disse, né? Fui jovem, hoje sou velho. É natural da nossa vida, foi Deus que fez assim, em nossa materialidade. Isso está restrito à nossa materialidade. Vai chegar o tempo que nós vamos estar naquilo que é chamado de melhor idade. Por que melhor idade? Experiência. E a Bíblia enaltece aqueles que, chegando-se à idade avançada, trazem consigo sabedoria. No entanto, que a Bíblia diz que os jovens têm a força, mas o ancião tem sabedoria. E a Bíblia vai enaltecer os cabelos brancos. Você já leu essa palavra no livro de Provérbios? As cãs, cabelo branco. Eu não sei porque tem crente que tem vergonha do seu cabelinho branco. Não quero ser pragmático nem dogmático, mas a Bíblia elogia o cabelo branco. A Bíblia diz que isso é honra,
é a honra diante de Deus. E tem crente que quer tampar a honra de Deus, simplesmente por um sentimento de orgulho, porque o mundo disse que cabelo branco é feio. Ah, meu Deus do céu, deixa eu dar um jeito nesse meu cabelinho aqui, que o pessoal está dizendo que eu estou ficando velha, que eu estou ficando velho, deixa eu passar uma tinta aqui, pode ser amarela mesmo, dá certo. Presta atenção, meus irmãos, não estou querendo ser dogmático, por favor, não me interpretem mal, mas a Bíblia está dizendo que envelhecimento é honra diante de Deus, e a marca desse envelhecimento é honra aos olhos de Deus. É honra aos olhos de Deus. Se a gente for se basear pelo que o mundo diz, a gente não faz nada que agrada a Deus, porque o mundo olha para a gente e diz: não, isso é feio, você não pode, não, que é isso. Se você for ouvir o que o mundo coloca como padrão, como é que a gente vai se vestir? Como é que a gente vai se comportar? Qual vai ser o nosso padrão de vida? Se a gente está preocupado com que as pessoas lá de fora, que não temem a Deus, estão pensando da gente, nós estamos perdidos. É nós que temos que proclamar a eles o padrão, não é eles que têm que dar o dedo na cara da gente. Eles que eu digo, pessoas que não temem a Deus, o ímpio, o escarnecedor, e dizer para a gente como é que a gente tem que se vestir, como é que a gente tem que andar, como é que tem que estar no nosso porte físico. Não, cuidado, tem pessoas que se deprimem por causa disso. Ah, meu Deus do céu, meu corpo não está legal, vou ter que emagrecer. Mas quem foi que disse isso para você? Quem foi que falou? Quem foi que estipulou esse padrão do corpo escultural? Quem foi que disse isso? Quem foi que falou que tem um modelo assim, que tem que agradar aos olhos de alguém para você ser aceito ou aceita na sociedade? Presta atenção, meus irmãos, como há um padrão bíblico. E esse padrão bíblico sempre vai confrontar o padrão secular, o padrão humanista, de solucionar o problema do homem com ideias humanas. Se a gente seguir essa linha, nós vamos nos afastar totalmente do que Deus projetou, totalmente do que Deus criou. Deus fez tudo certo. O texto vai dizer que viu Deus que era bom, ou seja, então, do jeito que Deus fez, como Deus projetou, está bom, é desse jeito que Deus nos fez. Foi assim que Deus fez. Foi desse jeito que Deus fez. Está bom, diz a palavra de Deus. E viu Deus que estava bom. Tem gente que está preocupado em estar bom aos olhos do mundo, mas viu Deus que era bom. Tem gente que quer se adequar a um padrão mundano, mas Deus sabe o que é bom do jeito que Ele nos fez. Foi assim que Deus me fez. E eu estou preocupado, porque nos últimos dias várias pessoas vieram falar que eu estou engordando. Eu quase estou deprimido, porque eu sempre me alegrei em ser magro. Deixa eu abrir meu coração, temos que ser sinceros, sim ou não? A primeira pessoa a falar isso não está aqui, minha esposa. E depois apareceu mais alguém. Eu já estiquei a mão, já sabe o que eu disse, né? Levantei a mão e quando a terceira pessoa falou, sabe que tem que ter a confirmação de 3 vasos, né? Crente gosta de confirmação, 3 vasos. Apesar que antes do terceiro vaso, meus irmãos, deixa eu conversar para você, eu tinha percebido já numa foto. Falei, meu Deus, essa cara redonda minha tá estranha, não é essa? Eu fui para a balança. Era quase meia-noite, meus irmãos. Eu fui para a farmácia para me pesar. Eu não dormi aquela noite se eu não fosse para a balança. Achei a farmácia 24 horas. Me pesei e o número começou a crescer. E eu já quase mandando queimar a balança no homem. Sinceramente, como Deus está no céu, não preciso mentir.
Eu olhei para o rapaz, falei: essa balança está certa? Ele disse: tá. Eu falei: acho que não está. Naquela hora não tinha outra farmácia para eu conferir, pois no dia seguinte eu fui em outra farmácia ver se estava certo. E para minha tristeza, estava certo. É claro que eu estou falando em tom de brincadeira, toda essa verdade, né? Que eu acabei ganhando uns quilinhos, vou tentar resolver esse problema mais para frente. Mas tem pessoas que começam a ficar deprimidas por causa disso. Estou com uns quilos a mais, estou com uns quilos a menos. Está aparecendo a minha idade. E aí, qual o problema? As marcas vão começar a aparecer. Qual é o problema? Vai chegar uma hora que não vai mais para esconder. É ou não é? Vai passando um negócio aqui, passa um negócio ali, dá uma esticada aqui, dá uma esticada ali. Vai chegar uma hora que não vai ter como esconder mais. Aleluia, Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo e Ele viu que era bom, do jeito que Ele fez. Deus nos fez matéria. Esta matéria tem processos. Essa matéria vai passar por um ciclo que faz parte dela mesmo. E por fim, a vida aqui nesta terra vai acabar. Faz parte da vida limitada que nós temos, da vida material. Vai chegar o momento que vamos encarar a morte. Sei que ninguém tem pressa, mas vai chegar esse dia. Talvez tenhamos saúde e consigamos viver 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150 anos. Mas esta vida, ela é fadada a ter um fim aqui nesta terra. Faz parte do que Deus criou, por sermos uma criatura material. Mas tudo isso, meus irmãos, não fica nem um pouco perto do que a graça de Deus é sobre nós. A graça de Deus faz isso que pode parecer um problema para nós, se tornar uma causa do reino de Cristo, uma causa que glorifica o nome dele. E agora eu me lembro de um personagem, não faço propaganda de ninguém aqui, mas este personagem, ele é muito emblemático. Talvez alguém já ouviu falar sobre um rapazinho, ele deve ser norte-americano, chamado Nick. Alguém já viu a história do Nick? Eu acho que é Nick o nome dele. Está aqui o irmão que está me ajudando. Nick, ele é um rapaz, ele nasceu sem braços, sem pernas, ou pelo menos só um pouquinho só. Ele conta no seu testemunho que na sua juventude ele foi muito deprimido, ele sofreu com isso. Hoje ele é um grande pregador da palavra de Deus. Ele viaja o mundo pregando, ensinando, levando esperança para muitas pessoas que estão em condições semelhantes. Ele está mostrando que a graça de Cristo na vida dele é maior do que aquilo que ele vive, do que ele sofre, pelas limitações físicas que ele tem. Então tudo que possa parecer como um problema aos olhos dos homens, Deus pode pegar isso e usar para a glória dele. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Eu já vou olhando aquele relógio avançando ali, vou ficando triste. A nossa maior expectativa não está aqui, meus irmãos, está no nosso novo corpo que vamos receber. Há um novo corpo que nos aguarda, que não vai estar sujeito a dor, deformações, envelhecimento ou qualquer outro dano, inclusive a morte. Cristo viveu aqui sem pecado, foi batizado, morreu em um corpo, ressuscitou em um corpo, e o seu estado de ressurreição é de um corpo glorificado, em que nós também, salvos por Cristo, por ocasião da ressurreição dos mortos, ou por ocasião do arrebatamento, teremos um corpo que é totalmente fragilizado, um corpo que é totalmente influenciado pelo pecado. Teremos então um corpo glorificado, como o corpo de Cristo ressurreto, um corpo glorioso. O mortal será revestido pelo imortal, diz a palavra de Deus.
Mas vamos caminhar um pouco, meus irmãos. A conversa está boa, mas tem bastante coisa para falar ainda. Isso que eu dividi a aula. Adão foi criado como um ser espiritual. Além de material, ele foi criado também um ser espiritual. Diz a palavra de Deus que foi soprado o fôlego de vida ao espírito. E ele tornou-se alma vivente, um ser animado. Deus havia modelado aquele boneco. Até então era só um boneco. Com o sopro de Deus, com o Espírito de Deus, ele agora é também alma vivente. Esse ato especial de Deus para com o homem, que você não vê em todas outras criaturas. Você não vê Deus fazendo isso com os animais. Deus fez isso especialmente com o homem. Deu a ele uma parte dele mesmo. Deu a vida e saiu dele mesmo. Observe que o material e o espiritual são de mundos distintos. Nossa parte material vem deste mundo, vem desta terra. Por isso Deus faz o homem do pó da terra. Enquanto que a nossa parte espiritual, que nós acreditamos ser alma e espírito, esta parte é nos dada como presente de Deus. Por isso que a gente não tem que ficar extremamente preocupado com este corpo, porque ele não é a razão última da nossa existência. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui que me vem à memória agora. A gente não supervalorizar o corpo não significa que a gente vá destruir o templo do Espírito Santo. Então não confunda os conceitos, porque eu bati muito nesta tecla no tópico anterior, falando da inutilidade desta carne, mas que a gente não venha cair no erro de pensar que por isso a gente não tem que cuidar da nossa saúde, que a gente não tem responsabilidade com o nosso corpo, que não precisa tomar banho. Diga amém. Não diga amém não, só crente que não toma banho falou amém aí. Então, por favor, meus irmãos, sei que os irmãos são inteligentes, estão compreendendo, todos podem dizer amém? Então existem realidades diferentes, falando do que é material e falando do que é espiritual. Mas este corpo que a gente vê, essa matéria que a gente pode apalpar, não é a razão final da existência. Até porque este corpo, diz Tiago 2,26, sem o Espírito ele está morto. Este corpo só se move pelo que habita nele, que foi o que Deus colocou dentro dele, o sopro de vida. Na morte, esses elementos, tanto o elemento material como o elemento espiritual, são separados. Esses elementos, mais uma vez, tornam-se distintos e tornam as suas fontes, conforme Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O Espírito que vem de Deus volta a Deus, diz a palavra de Deus. Deus o deu, volta a Deus, o Espírito da vida. E o corpo que veio da terra volta à terra. Mateus capítulo 10, versículo 28 fala para nós a respeito da alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, ou seja, o ser interior. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Duas verdades são reveladas para nós nesse texto, falando a respeito do corpo e falando a respeito da nossa parte imaterial, alma e espírito. Não alma ou espírito, mas alma e espírito. Primeiro, a nossa alma é indestrutível. Existe uma certa seita, que eu posso chamá-la assim, que acredita na aniquilação da alma. Eles dizem, não vou citar o nome desta seita, eles dizem que no momento da morte a alma deixa de existir. Porém isso não tem respaldo bíblico algum, até porque nós temos até a parábola do rico e do Lázaro, em que Cristo dá nome aos personagens para fazer a gente entender que é uma história verídica, não é apenas uma ilustração. E o Senhor Jesus fala que mesmo o homem que pereceu, mesmo o homem rico que foi ao Hades, ele tinha consciência pós-morte. Então presta atenção, a alma é indestrutível. O homem não pode destruir a alma, mas apenas Deus.
Deus é o único que pode destruir o homem em todos os seus elementos. É o que o texto diz, que o nosso temor não pode ser apenas ao homem, que pode atacar apenas a nossa carne, e ainda que nos mate, mate apenas a carne. O texto está dizendo para nós, Jesus está falando que o nosso temor deve ser a Deus, que Ele pode tocar na nossa carne, Ele pode matar tanto a matéria quanto a parte imaterial, lançando-a no inferno, lançando o corpo, a alma, toda a existência humana no inferno. É melhor a gente temer a Deus, é melhor temer a Deus do que temer ao homem. Aqui a gente responde uma pergunta escatológica, quando algumas pessoas perguntam se o sofrimento vai ser eterno, se o que vai perecer é sua alma. Primeiro, não faz sentido ser sua alma, porque a alma não sentiria dor alguma. A alma não sente o que é a dor. A alma pode sentir emoções, mas não a dor está no corpo. E Jesus está falando que o que vai perecer é tanto a alma quanto o corpo. O espírito já voltou a Deus. A alma e o corpo vão perecer juntos no inferno. Certamente não será o nosso caso, estaremos com Deus, estaremos com Cristo. Assim como no sentido negativo daqueles que perecem, alma e corpo sofrem, para aqueles que são salvos em Cristo, tanto a alma estará com Deus, como também o corpo, porém o corpo transformado. Falando da parte espiritual ainda, estou correndo um pouquinho contra o tempo, e se precisar parar antes eu posso parar. Continuamos a próxima aula. Deus conhece o coração humano. A parte material nossa, chamada alma, é muitas vezes na Bíblia chamada de coração. Quando a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, está falando sim da alma. Pensamentos, emoções estão todos na alma humana. E a Bíblia descreve e expõe o aspecto interior do ser humano, com tamanho poder penetrante de julgamento. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer para nós que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O texto não está dizendo que necessariamente a palavra vai dividir a alma do espírito, até porque isso seria algo totalmente desnecessário, né? Dividir a alma do espírito. Mas a palavra penetra tanto a alma como também o espírito. A palavra de Deus pode conhecer tudo que está dentro do homem. A palavra de Deus é capaz de revelar tudo o que há em nossos corações e em nossos pensamentos. A palavra de Deus penetra até a parte mais íntima da nossa existência. Por fim, falando do ser humano no seu aspecto material e espiritual, somos chamados a servir por completo. A santidade referida na Bíblia se dirige à inteireza da existência humana. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em todo o vosso ser, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a parte material, parte espiritual, corpo, alma e espírito devem ser guardados em santidades àquele que nós vamos prestar contas. Por fim, último tópico, já vamos terminar. Adão foi criado como um ser moral. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. O que é esta semelhança? No que nós somos semelhantes a Deus, que os animais não são. No que nós somos semelhantes a Deus, que o cachorro, o gato, o elefante, o peixe, o pássaro não é. Deus nos fez um ser inteligente. Deus sobra em nós seu espírito, que é a vida, que nos gera a vida. Essa parte dele que nos faz viver. Portanto, o homem é alma vivente. Esse ser
chamado homem, é inteligente, porque ele recebeu de Deus esta parte. Deus, ao nos dar o seu Espírito, ele comunicou isso a nós. Esta imagem e semelhança com Deus não deve ser confundida em a gente ter um corpo igual ao corpo de Deus. Olhos, orelhas, eu falei olhos? Não, é olhos. Orelhas, sobrancelhas, cabelos, não sabemos o aspecto visível de Deus, mas a inteligência que nós temos é semelhante a um Deus que é inteligente, e por sermos inteligentes, somos moralmente responsáveis. E nós vemos isso quando Deus, ao criar o homem, dá uma ordem ao homem, distinguindo as árvores do jardim, dizendo: olha, aqui estão todas estas árvores, você pode se alimentar de cada uma delas, porém esta que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta você não pode comer. Se Deus está dando uma ordem ao homem, é porque este homem tem a capacidade de compreender esta ordem e tem a capacidade de obedecer esta ordem. Você não vê Deus dando ordem aos animais. Você não vê Deus falando para os animais fazer ou não fazer alguma coisa, porque eles não têm esta habilidade. Deus deu isso ao homem. Inteligência moral foi dada ao homem. Isso faz o homem ser semelhante a Deus. O homem pode perceber o seu pecado, isto é baseado no seu sentido moral que Deus o deu. O animal não vai perceber o seu pecado. Você não vai ver um animalzinho chateado porque ele se lembrou do pecado dele de 5 anos atrás. Muito pelo contrário, pior se for um gato. Gato, meus irmãos, me perdoe quem gosta, eu mesmo sem gostar tenho 2 lá em casa, graças aos votos do Julinho. Mas é um animal que não tem gratidão nenhuma pelo dono. Me desculpa, mas o gato não tem gratidão, tem só interesse na gente. Quando ele quer alguma coisa, vai se esfregando, vai passando assim na gente, até ganhar. Ganhou, ele vai para o canto dele, não quer nem saber de você mais. O cachorro ainda dá para dizer assim, né? Mais amigo da gente. Deixa para lá. Vou conviver com esses gatos, não sei até quando. Espero que não procrie mais, porque uma já é filha da outra. Se a geração continuar, imagina que luta que eu vou passar para esses gatos. Animais não têm senso de culpa. O homem tem. Isto difere o homem dos animais. O grande problema, meus irmãos, que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: quando a gente ouve as ciências humanistas ou tipos de aconselhamentos que foram psicologizados, que tiram do homem a responsabilidade, que dizem que o homem não pode ser penalizado por aquilo que ele fez de errado, mas que o problema é o meio que ele vive, ele é um fruto do meio, ele é uma vítima da sociedade. Quando isto é empregado ao homem, nós estamos tirando uma parte da humanidade do homem. Deus fez o homem um ser moral, que é capaz de responder pelos seus próprios atos. Isto compõe, é parte, é elemento da existência humana, um ser moral que é inteligente e pode ser sim responsabilizado quando ele fizer o que não deve. Deus deu uma ordem ao homem, senso moral. Quando o homem fez errado, Deus foi lá e cobrou o homem: você não deveria ter comido. Ah, mas foi a mulher que me deu, o problema é teu. Mas foi a serpente, o problema é teu. Observe, Deus nos deu o senso moral, de forma até que o Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículos 19, versículo 20, ele está falando que o homem, todo homem, todos, até aqueles que não conheceram a palavra de Deus, eles se tornam inexcusáveis diante de Deus, devido à criação
Deus criou todas as coisas. Então este homem que é inteligente, usando os neurônios que ele tem, ainda que sejam poucos em alguns casos, esse homem, ele deve chegar à conclusão que existe um Criador e que ele deve respeito a este Criador. Não dá para livrar a barra humana, meus irmãos. Não dá para livrar a barra do homem, não dá. Deus colocou responsabilidade. Deus nos deu entendimento moral e intelectual. Isso foi Deus que nos deu. Isso nos faz semelhantes ao Senhor. Para a gente terminar, apenas 3 tópicos. Semana que vem teremos 2. Fomos criados pelas mãos do próprio Deus. Isso é tão maravilhoso. Isso não é motivo de orgulho, mas é motivo de alegria. Saber que Deus, após ter feito tantas coisas maravilhosas pelo poder da sua palavra, Deus fez coisas tão lindas, tudo isso que a gente vê, Deus fez pela sua palavra. Mas quando chegou na nossa vez, Deus disse: não quero colocar as minhas mãos nesta obra, eu quero colocar a minha marca nesta obra, obra da mão de Deus. E para ficar mais bonito ainda, temos uma parte que veio do próprio Deus, e soprou Deus nas narinas do homem e o fez alma vivente. Temos uma parte de Deus. Por isso, o homem que ainda não professa a sua fé em Deus, ele sempre vai ter esse vazio, porque dentro dele há um espaço que é exatamente o espaço de Deus. A nossa capacidade de raciocinar foi nos dada como um diferencial pelo qual seremos cobrados. Todo ser humano será cobrado, como eu disse, Romanos 1, 19 e 20. Todo ser humano. E outra, quanto mais a gente teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mais a gente vai ser cobrado. Quanto mais a gente teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, mais Deus vai nos cobrar. Deus nos deu inteligência, nossa capacidade intelectual, nossa capacidade moral, para que juntos possamos compreender a necessidade de dar todo respeito, reverência, temor ao Deus que nos fez, ao Deus que nos criou. E é por essa capacidade moral que nós podemos sentir a culpa. Deixa eu falar algo para você, já terminando. Culpa não é algo ruim. Como assim, pastor? A culpa faz eu me sentir ruim, mas não é ruim. Aqui está a diferença do ensinamento bíblico e do ensinamento humanista. O ensinamento humanista quer de qualquer forma arrancar a culpa do coração de alguém, de qualquer jeito, e deixar um buraco bem grande lá dentro. Agora, a Bíblia Sagrada faz eu e você olhar a culpa justamente como ela é, uma transgressão à lei de Deus. O conceito bíblico nos faz perceber que a nossa culpa ela foi gerada porque eu deliberadamente transgredi a lei perfeita do meu Deus, e esta mesma consciência que me faz perceber o que eu fiz errado, me faz buscar um socorro, me faz buscar um Salvador, me faz buscar um Redentor, alguém que pode perdoar esses pecados, perdoar estas transgressões, não apenas arrancar o que está errado, mas colocar o que está faltando. Não é apenas uma questão de amputar, mas é uma questão também de recolocar. Ele tira o que não presta, tira o que não aproveita, tira o que está errado e enche da sua presença, e enche da sua glória, enche do seu temor. A palavra de Deus nos purifica. Fica todos em pé em nome de Jesus. Por Cristo podemos ser transformados e começar a viver a experiência da nova criatura desde hoje. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso acabou um pouco se prejudicando pelo pecado, pela queda. Mas Deus nos fez com amor para a sua glória. A mão de Deus criando o homem mostra o seu amor, carinho, afeto.
Deus colocando em nós o sopro de vida diretamente dele, mostra a comunhão que Deus quer ter com nós. Ele colocou uma parte dele. Olha o amor e a comunhão de Deus na criação. Não poderíamos ser completos, não poderíamos ser felizes se não for pelo amor e pela comunhão com Deus. A única forma do homem ser perfeitamente feliz, a única forma do homem ser completamente satisfeito, está em fazer a vontade do Deus que o criou. Há uma consciência moral, não podemos simplesmente cauterizá-la. Só para a gente terminar, me lembrei agora de um exemplo que vai fechar com chave de ouro. Certa feita eu vi uma orientação de um mecânico, dizendo: olha, cuidado com aqueles mecânicos que, para tirar os teus problemas assim de superaquecimento, porque aí o carro começa a ameaçar que vai superaquecer, aí já começa o sistema elétrico a acusar, então tira a válvula termostática e o carro não vai acusar mais, fica tranquilo, você vai andar tranquilo. Cauterização de consciência. Sabe o que acontece? O carro não vai avisar, e a hora que for para fundir o motor, vai fundir valendo. Está entendendo? Não é só tirar a válvula termostática. O problema da ciência humanista é que ela tira a válvula termostática, cauteriza a consciência humana, para ele não perceber quando está errado. Aí ele se sente bem, se sente agradável. Que possamos fazer aquilo que a Bíblia nos manda, nos examinar pela palavra de Deus. E se isso não for o suficiente, vamos fazer o que o salmista pediu: Senhor, examina-me. Que possamos fazer uso desse diferencial que Deus nos deu, a capacidade de compreender, de perceber nossos erros. Isso é bom, não é ruim, é bom. Imagine se a gente não pudesse sentir dor, e de repente você alguém pegasse uma faca e fosse cortando o seu braço e você não sentisse. Não seria ruim? De repente você saía para casa com 2 braços, voltaria só com um. Mas ainda bem que você sente dor, né? Observe como a dor, como a culpa faz bem para a gente. Que nós vamos pedir que isso sempre seja muito vivo em nós, a percepção da nossa humanidade, a percepção da nossa necessidade de estar conectados com Deus e de sempre reconhecer todos os nossos pecados, para que assim, mediante a cada pecado, mediante a cada culpa, nós busquemos aquele que tem o remédio para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Aleluia, 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 aleluia. É a palavra de Deus que penetra, é a palavra de Deus que penetra. Levante as mãos. Levante a mão. Ele conhece, Ele tem o remédio. Levante a mão. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Cante. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. De novo toda a igreja. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. Eu sei que Tu me sondas. Eu sei. Infelizmente vou ter que falar um negócio para você. O pecado consegue esconder o brilho de Deus em você. Alguém falou que não, mas ele esconde. Somente em Cristo temos essa redenção, temos este perdão. Alguém que nesta noite deseja entregar sua vida para Cristo, levante a mão e venha para cá.
Alguém que deseja reconciliar com Cristo, aproveita a oportunidade, vem para cá, eu quero orar por você. Se você quer entregar sua vida para Jesus, eu oro agora por ti, juntamente com esta igreja. Se você quer reconciliar com Cristo, eu oro agora por você. Que Deus abençoe todos já são de Cristo, todos já entregaram.